Fala galera, hoje quadro novo aqui no MedPass, o MedPass Convida, que é um quadro que a gente vai trazer especialistas para falar sobre residência médica, para falar como se prepararam para a residência médica e para falar sobre o mercado de trabalho também, o pós-residência, as demandas de cada área e particularidades, né, de cada carreira. Hoje a gente trouxe o Dr. Caio Gueno, ele é psiquiatra, formado pela PUC do Paraná, especialidade em psiquiatria pelo IPQ de Santa Catarina, né, e uma subespecialidade na USP em sexualidade humana. Então a gente vai abordar bastante coisa hoje, né, sobre como a gente já vai abordar temas de sexualidade durante a graduação, sobre a residência em psiquiatria, mercado de trabalho, remuneração, né, demandas e sobre também como o professor Caio fez na trajetória dele para escolher a profissão. Tá? Continua com a gente e confere essa entrevista. Tá, então, professor Caio, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. E já começar a fazer uma pergunta direcionada com relação ao nosso tema, que a gente todo dia posta vídeos sobre residência, sobre preparação, sobre provas. E a pergunta é, como tu se preparou para a residência? Naquela época... Então, eu lembro de, no final, ter tido uma mudança assim, meio de postura, assim, de começar a focar, tentar deixar meu tempo, um bom tempo, assim, para estudar, mas eu fiz um cursinho, fiz um preparatório, não era o mais expressivo, né, o medicurso, eu fiz o SJT na época, ele era menos visível, mas eram turmas pequenas e com bons professores, assim, mas era, eu acho que algumas atitudes, claro que a preparação é muito importante, até obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, e eu acho que é isso, é uma mudança de postura interna junto com um preparo bacana que vai fazer a diferença. Quando tu começou a pensar na tua especialidade? Foi no final do curso de medicina? Ou foi no último ano? Foi já no começo? Tem gente que já entra já sabendo o que quer, tem gente que é no fim, tem gente que se forma, trabalha um ano e escolhe. Como que foi para ti? Então, eu fui excluindo mais ou menos o que eu esperava que eu não ia fazer. Depois de um certo tempo, eu acabei direcionando. Tinha algumas questões, eu acho que eu já tinha uma vertente da sexualidade, eu pensei entre ginecologia, obstetrícia e a psiquiatria. Mas depois que acabou surgindo essa ideia, eu acabei tendo bons professores de psiquiatria, que na época... eu pensei, acabei me direcionando para uma área que eu me sentia mais com sinergismo, mais congruente com o que eu estava querendo naquele momento, sabe? Entendi. E uma dica para quem está nesse período final da faculdade, já puxando um pouco a sardinha, porque a gente está nesse período que a gente quer dicas, de como pensar na escolha da especialidade. Qual é a dica que tu daria, assim? Até como psiquiatra, acho que tem esse viés de conselho tanto de saúde mental, de preparação, de concentração e de vocação, assim, né? Qual dica que tu daria? Então, eu pensaria que, além do indivíduo, de você pensar em si, o que você vai fazer de propósito para as outras pessoas? O que vai fazer de diferencial para tentar ajudar o que se sentiu útil para fazer aquilo. Eu acho que esse propósito, ele faz um diferencial importante na tua dedicação, assim, sabe? E também você conseguir manter uma atividade contínua, não ter aquela sensação de que você tenha que estudar intensamente no momento, depois em outros você ter rompimentos. Mas eu acho que tem um processo contínuo de estudo meio que todos os dias um pouquinho. Eu acho que esse equilíbrio de continuidade para que você vá longe, de certa forma, assim, sabe? Sim. Agora falando sobre psiquiatria, entrando no tema, né? Qual o perfil que o professor acha que deve ter um psiquiatra? Né? E falando sobre a área, no que a psiquiatria atua hoje? Qual é o principal ramo que a gente vai atuar no mercado de trabalho? Sim. Eu acho que o psiquiatra ele precisa ter bastante calma e ter uma percepção humana, assim, de conseguir escutar, né? O paciente vai ter que ter tempo para escutar. É claro que às vezes na emergência precisa ser mais rápido, mas
normalmente esse cuidado, assim, essa sensação de cuidar do como o paciente vai trazer isso, qual é a forma que esse paciente está trazendo aquelas informações e interpretar as nuances por trás daquelas palavras que o paciente está dizendo ali, ser muito observador, atento, desde a chegada do paciente, algumas atitudes, as expressões faciais. Eu acho que isso faz uma diferença. Durante a faculdade, o professor já tinha essas características? Me diziam que eu era bom ouvinte para esse público, então eu acabei acreditando neles. E a segunda pergunta era... sobre a própria psiquiatria em si como Sim. ramo de especialidade médica e atuação em saúde, assim. No que a psiquiatria se... O predomínio, vamos ser, de sintomas depressivos, de sintomas de ansiedade, distúrbios de sono, né? O que me fez, eu achei que eu ia para medicina do sono, porque havia publicado na Sleep na época, e aí achei, não, essa é a área que tinha, ela era próspera financeiramente, era gostosa de estudar, a gente teve medicina do sono na época, e depois outras coisas vão surgindo no decorrer do tempo. Mas então, insônia, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, esses são os carros-chefes, geralmente, esquizofrenia. E pensando em futuro, porque muito se pensa em especialidade, escolha de especialidade hoje, pensando em projeção dessa profissão em futuro. A psiquiatria vai perder espaço com a tecnologia? Ou, ao contrário, a demanda vai aumentar, o psiquiatra vai ter seu lugar no mercado? Então, há projeções, a gente não tem uma previsibilidade total, mas há projeções de que sim, a psiquiatria os quadros de psiquiatria tendem a aumentar no decorrer das próximas décadas, né? Então, o mercado tende a ser um mercado bom, próspero. Claro que tem muitas subespecialidades de treinamento que acabam não tendo uma residência formada, que acabam consomem um pouco do mercado, mas tende a ser uma área próspera, depende de como você for investir em ti mesmo, em ideias, tecnologias, tem sido desde neurocirurgia, junto com a psiquiatria, de processo de eletroestimulação magnética, eletroconvulsoterapia, até procedimentos na psiquiatria têm sido empregados, né? Então, tem uma propensão de crescimento, diferente de outras que talvez, radiologia, outras que podem, não é uma certeza, ter seus decréscimos, né? Psiquiatria, pessoal. Sobre a residência em psiquiatria. O professor fez uma residência no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, né? Sim. O IPQ. Como que é estruturada essa residência aqui no Instituto? E não sei se o professor tem uma noção de como mais ou menos é uma grade de residência em psiquiatria para passar para quem está assistindo, né? Para ter uma noção da especialidade. As daqui de Santa Catarina, do IPQ, elas são, a primeiro ano você vai estudar muito psicofármacos, então é quase totalmente isso. Então vocês vão estudar os antidepressivos, antipsicóticos, os efeitos colaterais, as repercussões, as eficácias, tolerância. Tem ambulatórios separados para cada dia, como em São Paulo, né? Então eles têm boas publicações, pelo menos de caso clínico, comparado com o USP, Unifesp, né? Claro que lá eles conseguem fazer estudos randomizados com medicação, aqui talvez perca um pouco por causa disso. No segundo ano a gente começa mais terapia cognitivo, a psicanálise tem ainda uma força aqui, né? Daí tem os transtornos, os ambulatórios de alimentar, infantil, e no último ano a parte clínica em hospital, CAPS. Então a gente vai passar por todas as áreas atuantes da psiquiatria, então ela é bem completa, me surpreendeu na época, tinha passado em outros locais e achei que fiz uma escolha correta vindo para cá, sabe? Tem bons preceptores com boas subespecializações. Bacana. Quando o psiquiatra se forma, terminou a residência, qual é a projeção inicial dessa remuneração do psiquiatra? Porque também é uma coisa que impacta na escolha de muita gente, né? Muita gente vê o lado
a vocação pessoal e a projeção financeira Sim. de carreira, né? Sim. Pra uma noção geral, assim, da remuneração inicial de um psiquiatra. Ele já quer o potinho de ouro, já, né? A dica. Anota. Então, não é tão... Depende do local que você vai ir. O interior tende a ser mais próspero em rapidez. Talvez as capitais tendem a ser um pouco mais complexas de se estruturar. Então, era um medo no início da formação de não conseguir ter essa segurança. Então, ter que trabalhar em vários locais. Mas acho que é uma recorrência em outras especialidades também, não é? Depois de um certo tempo, a gente consegue ter uma certa estabilidade. Então, Psiquiatria tem uma fama de ser uma especialidade fácil de se fazer um investimento inicial, porque o consultório de um psiquiatra é basicamente simples. É verdade essa informação? então, mas há gastos no sentido que é importante às vezes que o psiquiatra realize a sua psicoterapia também, que faça o seu próprio acompanhamento. Então, existem outras nuances que talvez, diferente de procedimentos da parte cirúrgica, que tem uma rentabilidade talvez um pouco acima, né? Então, depende a vertente, depende da tua perspectiva de divulgação, de inserção no meio. Eu acho que é uma junção de conhecimento e habilidade social, dos interrelacionamentos, né? Que vão te encaminhar esses pacientes, então vai depender da tua habilidade, teu feeling também. Entendi. Bacana. Uma outra visão que a gente acaba tendo na graduação, e pode estar totalmente errada por isso, geralmente está, é que a escolha de uma especialidade se calca na demanda básica dela, né? Ginecologia, em ginecologia clínica, a gente atende muitas queixas, né, de vaginose, exame preventivo, aquele dia a dia, o grosso, né? Sim. Às vezes uma doença mais rara é difícil a gente pegar, né? Então a gente tem que gostar do básico para poder fazer, vou ser feliz nessa profissão. Sim. Na psiquiatria, o que é o básico? O que é o feijão com arroz da especialidade? O professor já falou que chega muito transtorno depressivo, é isso mesmo? Então, quando eu saí da formação, eu tinha uma ideia deturpada da psiquiatria, né? É claro que ela é meio... tem suas estranhezas no começo, né? Então, com o paciente que às vezes é meio inconveniente, etc. Mas depois de um certo tempo, eu achava que o arsenal terapêutico era muito menor e muito menos eficaz. Depois de um certo tempo, você vai vendo que ele é muito mais amplo e as respostas podem ser melhores, né? Principalmente depois que eu entrei na parte privada, então você tem possibilidades, daí você tira aquele viés do lado social, das dificuldades pessoais, né, financeiras, que daí repercutem, podem ter mais propensão a dar certo, né? Então, depende tudo do ângulo que é visto. Sim. Falando agora sobre sexualidade, né? Primeira pergunta, sexualidade humana é um campo da saúde humana? Porque tem um tabu sobre sexualidade e tem esse limbo. Até na própria formação médica a gente não tem muito aula sobre o assunto, né? Fala-se muito superficialmente, sabe? Fala-se com certo constrangimento até no meio acadêmico. A quem pertence, a quem cuida da sexualidade humana que é um tabu, né? É claro que é psiquiatria, não, brincadeira. Era isso, levantei a bola para o professor falar psiquiatria. Mas eu acho que são questões que se englobam, por exemplo, a ginecologia e obstetrícia, a urologia e a psiquiatria. Há uma tendência a mais publicações científicas na área da psiquiatria e urologia, apesar de que o montante de ginecologistas é bem maior, né, do que psiquiatras. Mas sim, é uma área que tem sido estudada desde a década de principalmente 40 em diante, né, e foi evoluindo, e Marston Johnson eles tentaram estudar isso em laboratório, né, ele teve esse ímpeto de sair do criacionismo, daquela ideia de que só de Deus, um fator acima do humano poderia estar
desencadeando certas coisas nos seres humanos. Depois eles foram conseguindo ver em laboratório os ciclos de resposta, fatores que desencadeavam toda o prazer, além da reprodução, a conexão entre as pessoas, a formação da personalidade das pessoas, que é muito importante e passa pela... Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, se a sexualidade é um dos pilares de qualidade de vida, né, a gente tem que imaginar que sim, que realmente deve ser cada vez mais estudado e tem uma projeção de ser muito mais amparada, né? Foi um R4 em psiquiatria, o teu aprofundamento em sexualidade? Ele é uma especialização que tanto a ginecologia quanto a uro e a psiquiatria podem fazer. Uhum. E quem tem interesse em fazer essa subespecialização, quais são os caminhos hoje? Uhum. Você pode procurar alguns locais que hoje já tem sido expandido. Na época só tinha a Unifesp e USP, mas acho que a ABC já abriu, a ABC Paulista, tem outras, acho que no Rio Grande do Sul também. Qualquer coisa eu posso tentar passar um link de alguns locais. Bacana. O teu interesse em sexualidade humana surgiu também durante o curso? Já foi junto? Tu falou que estava já ligado, porque tu pensava até em ginecologia. Então, durante a formação, tu já pensava em... Não, foi durante a residência. Eu entrei pensando que ia fazer medicina do sono na residência, e depois, no decorrer do segundo ano, que vinham os pacientes com transtorno de identidade, os transgêneros, e eu me questionava o que esse público, como que ele pode ter uma incongruência, uma sensação de que não é compatível o sexo, a identificação do seu próprio sexo com o sexo de nascimento. E é uma parcela pequena da população, mas eu queria entender um pouco mais esse público, né? E fui entrando na sexualidade pensando nisso, mas acabei convergindo para outras questões. Em consultório surgiu muito mais pacientes com disfunção erétil de origem psicogênica, e aí a gente acabou indo mais para pesquisa nessa área, assim. Então as coisas vão se desvencilhando de outras formas, né? Às vezes a vida vai se apresentando, claro. Sim. E existe uma demanda atual de procura em sexualidade, em busca por transtornos ou em tratamento, em consultório, para a gente ter uma noção, assim, quanto por cento é sexualidade e quanto por cento é psiquiatria geral? Assim? Sim. Isso é muito relativo, é uma particularidade daqui do consultório, mas ele gira em torno de 30%, 40% dos pacientes de sexualidade, né? Então é o que alavancou muitas vezes esse começo de atendimento aqui, e deu certo a clínica prosseguir. Né? Infelizmente tem uma boa procura, até porque na região, né, talvez seja um dos poucos psiquiatras que também tem esse fator geográfico, sim, né, obviamente. Sim. No centro, sim. Às vezes São Paulo, onde tem mais distribuição dessa especialidade, seja pulverizado, distribuído. Aqui talvez concentre. Sim. Mas é interessante esse grande número de procura, né? Acho que quem está vendo o vídeo agora também fica surpreso. Saber que 40% da procura em consultório é de sexualidade. E como esse tema fica... Mais uma vez, isso demonstra que esse tema está... em voga, né? Crescendo. Está on the ground, né? Porque não se fala e tem demanda e tem procura. Até acho que não se fala por falta de conhecimento, mas na parte midiática já tem sido se alastrado de uma forma veloz, assim. Então, por que é tratado tantos casos, assim como as dores, com medicações psiquiátricas, né, tricíclicos e duais, que a gente chama, da sexualidade, por que também são tratados com dor genitopélvica, por exemplo, as dores durante a relação sexual, a dispareunia, o vaginismo, são tratados com medicações psiquiátricas, né? Então, que talvez tenham um envolvimento com diminuição do limiar de dor, esses quadros que sim, quando você vai ver, tem as nuances. Imagine as ansiedades de performance que acontecem nos homens, né? Os medos que acontecem em mulheres vagínicas ou mulheres que têm diminuição de desejo, anorgasmia, que podem estar atrapalhando a vivência, um relacionamento, né? Aproveitar o gancho e perguntar. Tu acha que quem é menos resolvido, no caso? Menos resolvido na parte sexual?
homem ou mulher? Tu acha que quem se dá pior nesse sentido? Pela tua experiência, óbvio, Sim. sempre tu... Geralmente as mulheres tendem a ter um pouquinho mais de disfunções. Eu acho que é pelas questões hormonais e pelo autoconhecimento. Então elas têm mais diminuição de desejo e anorgasmia. Então elas giram em torno de 20% dos dois quadros. Então eles se sobrepõem. 20% das mulheres podem nunca chegar no orgasmo na vida, né? Muitas vezes a gente se alicerça muito naquela relação de que o homem vai satisfazer a mulher, e muitas vezes também o homem fica com essa pressão atual. Principalmente as mulheres têm que ter múltiplos orgasmos, né? E os homens têm uma ansiedade de performance que eles vão aprendendo com os amigos, ou ninguém instruiu eles, né? Eu acho que é por isso também há um tabu, um estigma, assim como falar sobre suicídio na psiquiatria, a sexualidade também é um tabu, falar sobre uma coisa íntima, né? E é isso que eu tento fazer com os estudantes, né? Acho que entre os homens ainda é pior, né? Vai ser um perfil de pessoas mais fechadas a esse assunto, entre entre amigos, né? Sim, podem procurar, ter dificuldade de procurar ajuda de se expressar, de procurar ajuda, de assumir um problema às vezes. Né? Sim. Então, por que tu acha que, ainda nessa questão do tabu, né? Por que tu acha que esse tema é tão pouco abordado durante a faculdade de medicina? Então, existem até um dos artigos que eu li há pouco tempo, tinha uma relação causal, por exemplo, foi avaliado nos Estados Unidos que com uma amostra de quase 50% das residências nos Estados Unidos, e eles disseram que eles tinham menos de 5 horas nas residências de psiquiatria. Imagine na formação, também é muito pequena, né? Que tem mais aquele viés reprodutivo da ginecologia, né? Hormonal, muitas vezes. Mas a sexualidade é muito pouco vista, e então se é menos de 5 horas a sexualidade nos Estados Unidos, que é um país de ponta, né? Então imagine no Brasil, nas residências. Então, e lá eles citam porque talvez eles desconheçam e tem poucos profissionais, poucas pessoas com essa subespecialidade. Então, que agora tem sido em voga, que agora tem sido inserida a educação sexual na escola. Então, cada vez mais a pessoa já sai com uma formação entendendo que isso vai ser importante para ela, e não só procura quando já está com problema, mas talvez uma questão preventiva, de se autoconhecer, de se permitir, de ir de uma forma segura nesse processo, né? Então, o professor vê essa evolução. A gente está falando aqui que tem problema, mas vendo o panorama, existe uma evolução, então, né, na abordagem desses assuntos. O professor acha que a sociedade hoje está se abrindo para esse tema. Sim, inclusive até os pais, eu às vezes fiz algumas lives sobre isso, de como falar com seus próprios filhos ou com os adolescentes quando eles já começam a manifestar sinais de que isso é importante na vivência deles, né? Porque isso forma a personalidade, a sensação de autoestima, de segurança, de abordar a pessoa que ele ou ela estão desejando interagir. Então, não se sentir criticado ou manipulado por um grupo para que ajam de uma forma contraproducente, né? Então, tudo isso repercute na vida da pessoa e na de terceiros, né? Sim. Como médico generalista, muita gente que vê os nossos vídeos e acompanha a gente nas redes sociais está ainda na formação médica, né? Sim. E vai se formar e vai ser um médico generalista que talvez no começo da vida vai trabalhar na atenção primária, né? E até a gente durante o internato, que também faz os atendimentos, né, com os pacientes. Como a gente pode abordar esse assunto em consultório? Assim, uma dica até uma técnica de comunicação, assim, como que a gente... Porque a gente também tem constrangimento, estou falando aqui de todo mundo, mas quando a gente vai abordar, é um assunto delicado. E dependendo do perfil do paciente, é muito difícil abordar isso sem constranger, sem ele se fechar. Sabe, ele se fecha, a gente não está em informação que ajudaria o próprio paciente, né? Então, como a gente pode fazer? Sim. Então, vai depender de muitas variáveis, de se ele tem um relacionamento casual, um relacionamento conjugal com alguém, e se depende do ato sexual de uma forma de todo o corpo, de toda a mente, e do ato autoerógeno, que é a masturbação. Então,
talvez perguntar como que está a sensação de satisfação na parte sexual. Talvez uma pergunta bem simples, assim, como que você sente, né, com relação à tua sexualidade, a satisfação ou a frequência, né? Se aí vir algum sinal na expressão facial, nas características verbais, aí eu pensaria em tentar continuar. Aí avaliar desejo, avaliar a excitação, a resposta erétil, no homem a lubrificação na mulher, principalmente em mulheres em menopausa, lubrificação, a excitação, o orgasmo, né? A correspondência, a receptividade de um e do outro. Então, você acha que tem grupos que a gente teria que focar mais nesse rastreio em sexualidade ou depende, vai depender da queixa que ele trouxer também, sim, mas tem alguns grupos que a gente tem que focar mais? Certamente. Boa pergunta. Com relação à clínica médica em geral, a gente vai ter que perguntar. Imagine todos os pacientes, um dos artigos que geralmente eu passo para os alunos é sobre a baixa aderência em medicações. Então, antihipertensivos, hipoglicemiantes, medicações colesterol e antidepressivos vão interferir em algum grau na parte de sexualidade. Se a gente não estiver perguntando por nossos tabus, a gente está comendo bola e aí a gente vai criticar um paciente que deixou de usar algum perfil medicamentoso, só por isso já é imagine quão ampla que isso já abrangeria o tratamento, né? O fato dele não aderir e ter uma resposta melhor na parte clínica, né? Então, uma dica, de novo, gente, muita dica, né? Se o professor cobrar por dica, a gente vai fechar o canal por falência. De bibliografia, para quem quer se aprofundar no tema, a gente está aqui fazendo uma abordagem superficial, rápida, né? Mas para quem quer se aprofundar, sexualidade humana, tanto psiquiatras, quanto médicos, generalistas, quanto internos e estudantes. Existe um leque expressivo de livros, a gente tinha conversado antes se era canal, etc. Eu não saberia canais de Instagram, mas existem, até tem o meu, o @sexólogo_florianópolis, eu tento às vezes colocar alguns materiais, mas existe a da Carmita Abdo, que ela foi presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é fenomenal, tem alguns vídeos no YouTube dela, a verbalização dela é muito legal, ela é dinâmica, engraçada. Alessandra Dio, que tem um livro dela que eu acho um dos melhores em sexualidade, Ricardo Cavalcante, Gerson Lopes, que são os expoentes aqui no Brasil em sexualidade. Bacana, a gente vai deixar o link do canal do professor, do Instagram, o perfil no Instagram, na descrição do vídeo, e também no nosso Instagram a gente vai fazer a referência, né? Para quem quiser também acompanhar o professor Caio para posts aí futuros. O professor acha que tem alguma coisa a mais que queira falar sobre psiquiatria, um recado final assim para quem está assistindo o vídeo, como se fosse assim o tempo final do político para convencer alguém a fazer psiquiatria. O professor diria por que é vantagem fazer psiquiatria e por que seria uma boa escolha? Eu acho que é unir essa vertente que você vai formando ao longo do tempo de se sentir bem quando você vê uma resposta positiva naquele paciente, na qualidade de vida, quando ele diz que ele começou a se tornar funcional de volta. Eu acho que retroalimentar com essa sensação é o que a gente diz de transferência, uma sensação interna dele de se sentir bem e nossa, quando a gente sente que houve uma resposta satisfatória nele, né? E cada vez vocês vão dominar mais. No começo é um pouco amedrontador tudo, porque você vai falar sobre assuntos muito íntimos do paciente. Tem coisas que só o psiquiatra vai escutar daquele paciente, né? E o bom é que você vai fazer consultas mais longas e ele vai ter um vínculo com você muito profundo, sabe? Então acho que é isso que vai fazer você ser um médico diferencial e escolher essa especialidade. Uma pergunta bônus final. Eu soube que o professor Caio escreveu um livro. Sim. É isso, um livro de poesia. E eu vi que o tema tem a ver com sexualidade. Conta um pouco dessa história só pra gente terminar esse vídeo. Então, eu fiz na faculdade esse livro. Eu estava fazendo medicina na época e tinha um outro título.
E era Revoar do Vento, uma coisa assim. E daí depois, e depois eu fui mudando e muitos eram contos, poesias eróticas, assim, e publiquei há pouco tempo, com o auxílio de vários amigos aqui que propiciaram essa... Ele vai deixar o link também do... Poesias eróticas do Dr. Caio Guino. Não percam, vou deixar o link. Sei que todo mundo vai acessar essa. Isso. Já que teve alunos que já viram. Uhum. Falo sobre coisas interiores, sobre o mundo interior, né? Outras questões também. Bom. Mas eu fiquei sabendo que também há pessoas que gostam de poesia aqui, né? Existem. Quem será? Vou deixar o meu link também, então, do meu canal. Aproveitando. Professor Caio, Sim. muito obrigado pela presença aqui no MedPes. O primeiro convidado do MedPes Convida. E a gente vai trazer mais especialidades, né? Mais doutores, mais subtemas, né? Especialistas em cada área. E também vai fazer ainda as resoluções de provas, né? Vídeos de procedimentos e muita coisa também no Instagram. A gente também prova questão comentada, a gente publica imagem de prova, flashcards, resumos, conteúdo. Então muita coisa está vindo ainda. Se inscreve no canal para apoiar também a gente está ajudando vocês ajudam a gente se inscrevendo e curtindo esse vídeo e também seguindo nossa página lá no Instagram. Também, né? Valeu, pessoal, muito obrigado. Oração. Até.